Olá, meu amigo, minha amiga advogada que batalha aí na seara previdenciária. Essa aula é sobre mandado de segurança na esfera previdenciária, quando se aplica, quando que não se aplica. Nós vivemos um momento muito delicado de alterações legislativas drásticas. A MP 871, eu estou falando agora no final de maio, meio de maio, então a MP tem até dia 3 de junho aí, não sei se vai passar. De qualquer forma, tudo que você aprender nessa aula é válido para a vida toda, porque é o procedimento do mandado de segurança quando ele se aplica também na nossa seara, na seara previdenciária. Espero que você faça bom proveito, porque é um remédio constitucional muito útil. Óbvio, não deve ser banalizado, ele tem casos pontuais que são importantíssimos, mas sabendo dosar, vale muito a pena utilizar esse meio aí processual, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre o mandado de segurança e depois eu vou te falar tudo direitinho como que funciona. Vamos lá, tá? Primeiro, pessoal, a gente já falou, é um remédio constitucional que está previsto no artigo 5º, portanto, não pode ser alterado nem por emenda constitucional, é uma cláusula pétrea. Vou falar dessa definição do juiz federal Renato Bart Pires, porque ele, para minha opinião, é a maior fera em mandado de segurança na esfera previdenciária, tanto é que ele tem um livro sobre o assunto que é muito bom, vale a pena conhecer, tá? Então diz assim, ó, mandado de segurança é ação civil de procedimento sumaríssimo e fundamento constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus, nem habeas data, quando o responsável pela ilegalidade em abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Tá aí então os dados do livro Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária do Dr. Renato, livro excelente, recomendo. Pessoal, então a gente já vê aí de início que é uma ação de caráter constitucional, como poucas aí. A gente viu aí o habeas corpus e o habeas data, também são remédios constitucionais, remédio no sentido de curar, desculpa, de sanar uma doença. E qual é a doença? A ilegalidade de um ato de uma autoridade coatora. Então nós vimos aí que a autoridade tem que ser pública ou agente pessoa jurídica. Então por isso que a gente trata do INSS, que é uma autarquia federal, uma pessoa jurídica criada por lei própria, tem lá, ela tem uma direção própria, a administração dela é toda independente, mas ela é ligada à União, né? Ela está ligada à União, ela é federal e, portanto, cabe sim mandado de segurança contra a ilegalidade, contra abuso de poder, de autoridade. Nós vamos ver quais são esses atos ilegais aí do INSS. Eu sei que você já está pensando num monte, você que milita sabe como há desmando nessa área e como é importante pelo menos conhecer o mandado de segurança. Nem sempre ele é aplicável, nem sempre ele vale a pena, mas é importante conhecer para quando precisar você saber manejar. A boa advocacia previdenciária é aquela que conhece o remédio adequado para cada situação. Quando é que cabe, quando é que é melhor aguardar a resposta de um requerimento administrativo? Quando é que cabe aguardar um mandado de segurança? Quando é que cabe uma ação de concessão? Uma ação de cobrança de atrasados? Enfim, então é para isso que serve essa aula, para que você conheça o Instituto e saiba quando ele pode ser aplicado, tá bom? Direito líquido e certo, né? Na faculdade a gente ouve falar disso muitas vezes, né? E aí a gente descobre que uma ação judicial normal, ela tem uma dilação probatória. Você vai poder apresentar provas com a inicial, que são os documentos indispensáveis à propositura da ação, mas também durante a dilação probatória, você vai poder produzir outras provas, perícia. Você vai poder juntar documentos novos, vai poder produzir prova testemunhal, oitiva, né, do réu, enfim, não é o caso do mandado de segurança. Primeiro ponto, ele não há dilação probatória. Todo arcabouço probatório, tudo aquilo que você dispõe de prova, necessita ser produzido com a inicial. Isso é fundamental para o sucesso
do mandado de segurança. Nós vamos ver que até tem uma exceçãozinha que o Código de Processo Civil permite, mas que ele não é muito viável na prática. Então, o direito líquido certo, cristalino, evidente, salta aos olhos, a doutrina vai dizer que é certo quanto à sua existência e determinado quanto à sua extensão, manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão, apto a ser exercitado no momento da impetração. Todo esse blá blá blá, que é importante, mas não é para o caso concreto, é para dizer o seguinte: imagina um segurado, uma segurada que completou 60 anos de idade, você extrai o CNIS dela e lá no CNIS tenham 180 contribuições redondinhas. Você então faz o requerimento administrativo e passados 45 dias a autarquia não respondeu e você já sabe, conforme o quadro que se avizinha aí no país, da fila enorme de benefícios previdenciários, uma fila virtual para concessão, para resposta da autarquia, então você tem esse remédio à sua disposição, o mandado de segurança. Então, nesse caso seria cabível, não há o que se discutir. Ela completou a idade, ela completou a carência, então ela está apta a exercer esse direito. O mandado de segurança, então, nesse caso, seria bastante razoável. Nós vamos ver outros casos, mas você sempre tem que pensar dessa forma. Tudo que está ali demonstrado é suficiente, claro, é cristalino, é óbvio, não tem mais o que ser discutido, é caso, então, de mandado de segurança, tá bom? Pessoal, e se você não tem todos os documentos? Por isso que é importante saber manejar o instituto. Não tenho todos os documentos, mas vou tentar. Vai dar uma sentença aí sem resolução do mérito. E se você for apelar, vai demorar muito, não vai resolver. O que você precisa é obter uma liminar ou, no máximo, uma sentença favorável. Nós vamos ver aqui o mandado de segurança, pelo rito dele ser rápido, tem varas que ele tramita em 30 dias. Inacreditável, não é? Sim, há varas federais que ele tramita em 30 dias, tá bom? Um exemplo é do próprio juiz Renato, que dá um exemplo de 30 dias na seção judiciária onde ele é juiz, que acho que é São José dos Campos, enfim, mas é possível e é porque você vai perceber que ele tem poucos procedimentos dentro do processo e então ele acaba sendo mais rápido. Muito bem, liquidez, certeza se relacionam com fatos, né? Então a gente tem liquidez e certeza, fatos, prova documental, sempre pensando no requerimento administrativo, sempre pensando no eventual indeferimento. Vamos imaginar no indeferimento, uma aposentadoria por contribuição. O segurado tem lá 35 anos de contribuição no CNIS, tudo certinho, não há nenhum vínculo com problema, tem uma idade, idade não, porque não é por pontos, mas então, ele atingiu 35 anos no CNIS e vamos imaginar que por um erro, um equívoco, o INSS indefira esse benefício. E aí, então, o recurso administrativo pode vir a demorar. Então, é possível também impetrar o mandado de segurança. Sempre tem direito líquido certo, salta aos olhos, mesmo um PPP, mesmo para reconhecimento de um tempo especial. Se aquele PPP está de acordo lá com a legislação, lá com o artigo 59 da Lei 8.213, assinado pela autoridade certa, tá todo parâmetro certo, tá dizendo a gente o ido, vamos dizer, em todo o período acima, tá lá pelo método lá correto, porque hoje a gente sabe que pode ser tanto pelo NHO como pela NR15, então também é possível sim, se o INSS indeferir ou começar com exigências estapafúrdias, é cabível mandado de segurança sim, tá? Nós vamos ver então quando compensa, nem sempre vai compensar, por isso que é importante você conhecer, tá? Vamos lá. Eu falei que tem uma exceção da produção de prova logo com a inicial. É a exceção do parágrafo 6º, tá? Olha, primeiro diz assim: a petição inicial deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias. A gente tem que lembrar que essa lei é de 2009, então muitos processos ainda eram físicos, né? Apesar que a lei, alguns críticos, né? O doutor Renato mesmo critica, diz que a lei acabou sendo um pouquinho retrógrada, ela poderia ter sido um pouco mais moderna na redação. Ela é de 2009, fazem 10 anos, faz 10 anos, né?
Então, vamos lá ver, ó. Então, documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coautora, a pessoa jurídica que esta integra e qual se acha vinculado ou da qual exerce atribuições, tá? Nós vamos já ver quem é a autoridade coautora. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se acha em repartição ou estabelecimento público, ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará para o cumprimento da ordem prazo de 10 dias. Então, pessoal, nós vamos ver que o mandato de segurança, a lei do mandato de segurança, a lei 12.016, 2009, prevê essa exceção. Mas nós vamos ver que na prática o ideal é você conseguir o documento, exceto se houve um extravio, por exemplo, do documento, o que não é tão raro assim na Previdência Social. Olha só, o CPC, como a lei remete ao Código do Processo, o nosso Código do Processo atual é o nosso CPC de 2015, então ele vai lá do 396 ao 400, vai falar sobre a recusa injustificada, quando, por exemplo, perda do processo administrativo, quando ainda era físico, né, os locais que ainda sejam físicos, ou uma carteira de trabalho que o INSS tem extraviado. Veja só, na prática, né, o ideal é juntar. Mas se porventura houver essa recusa injustificada, vai presumir verdadeiras alegações do autor, entendeu? Então, nesse aspecto, vai compensar o mandado de segurança também. Então, fato controvertido. Controvérsia que exige prova pericial, oitiva de testemunha, não cabe mandado de segurança. No entanto, em deferimento, mesmo, então vamos pensar, ó, é um benefício por incapacidade, certo? Aí, exige prova pericial. Se for o fundamento do indeferimento for ausência de incapacidade, não é viável o mandado de segurança, não é viável, ele vai ser muito difícil dar certo. Agora, vamos imaginar um indeferimento por carência, por exemplo, por falta de carência, e você tem como provar que a carência está em ordem, né? Pelo próprio CNIS, que é prova plena. O CNIS é prova plena. A carteira de trabalho, nós vamos ver que a carteira de trabalho ela é considerada prova plena desde que ela esteja em absoluta ordem, tá? Vamos imaginar uma carteira que ela esteja em ordem cronológica, que ela tenha anotação do vínculo, anotação das férias, anotação dos aumentos de salário, que ela tenha sido expedida antes do vínculo. Porque, pessoal, às vezes a carteira de trabalho, vamos imaginar alguém que perca uma carteira de trabalho. Ele vai poder requerer outra e ir lá na empresa, a empresa vai fazer o vínculo posteriormente. Não é errado. Mas diminui a força probatória, já dá uma discussão. Então, no caso que a carteira de trabalho é a melhor prova, ela precisa estar absolutamente em ordem, sem borrão, sem nenhuma anotação contraditória, que ela esteja de fato perfeita, tá? Então, no caso de indeferimento, por outro motivo que não seja incapacidade, se você tiver um direito líquido certo aí, provas contundentes, é possível então também o mandado de segurança. E aí a gente vê que fala em ilegalidade e fala em abuso de direito. A ilegalidade, pessoal, está ligada diretamente aos atos vinculados. E nós sabemos que o ato administrativo de concessão de benefício é um ato vinculado. Lá no direito administrativo a gente aprende que o ato vinculado é aquele onde não há margem para que haja uma discussão a respeito do tema. Ou seja, o servidor, ao receber aquele requerimento que preenche todos os requisitos para aquele benefício então é devido, é independente então de qualquer opinião, de qualquer margem, espaço para decisão do servidor, ele é vinculado. Então é aí quando há uma negativa no caso vinculado e o cliente tem direito a uma ilegalidade flagrante, tá? E o abuso de direito, ele é mais ligado à violação reflexa. Por exemplo, quando atos administrativos discricionários, ato administrativo lá, que há uma margem de decisão do segurado. Então, vamos imaginar um mau atendimento, aí um desvio de finalidade, são coisas que não estão muito ligadas ao nosso caso, nem vou entrar muito.
Então, o que é importante é você saber que a concessão de um benefício previdenciário é ato vinculado, é ato em que não há para o segurado, para o servidor, nenhuma margem de discussão caso o segurado preencha os requisitos, tá ok? Então, pensa bem nisso. É ato vinculado? É. Houve, então, aí uma ilegalidade, cabível, então, a concessão de um mandado de segurança, no caso concreto, tá bom? Pessoal, a súmula 266 do STF diz o seguinte, até a gente saber algumas coisas a mais, porque a mais nunca... Saber é sempre bom, nunca é demais. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Vamos imaginar, pessoal, que a PEC passe, tá? Que a PEC passe, e aí a gente lembra que tem um controle de constitucionalidade concentrado e o difuso, né? Então não vamos falar do concentrado, que é uma outra coisa, mas no difuso é que cada um pode requerer ao judiciário aí, então, que declare a inconstitucionalidade de um artigo de lei, certo? Mas vamos, enquanto esse artigo de lei não afetar a esfera de direito do segurado, ele, paradinho lá onde ele está, lá no Vademecum, ele não é passível de mandado de segurança. Mas vamos imaginar que ao usufruir de algum direito seu, constitucional, aquele artigo de lei viole esse direito constitucional, é possível, então, requerer a inconstitucionalidade, tá bom? Mas aí, nesse caso, teria, então, que além do arcabouço probatório, então, de mostrar que esse artigo feriu o seu direito. Não é o nosso caso aqui, o nosso caso mais mesmo é de ilegalidade, tá bom? Mas é para você saber, é importante até para as outras áreas, nós militamos e é importante nós conhecermos. Ele pode ser repressivo e pode ser preventivo. Sério, olha só. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, estejam quais forem as funções que exerça. A reprodução aí do texto da Constituição, então a gente fica sabendo que dá, quando já houve a ilegalidade, ou ainda quando você está na iminência de sofrer. Nós vamos ver um exemplo dos dois casos, tá? Ó, o repressivo, pessoal, já ocorreu o ato ou abuso. Veja, a ausência de resposta da autarquia por mais de 45 dias já viola o princípio do devido processo legal, já há uma ilegalidade porque a própria lei dá um prazo, a lei do processo administrativo dá um prazo de 30 dias, já viola o julgado lá do tema 350 do STF, que diz que o prazo para concessão é de 45 dias, então já há uma ilegalidade flagrante aí, tá? E o preventivo, pessoal, exige o que a lei chama de justo receio, tá? Então você vai ter, a petição inicial vai ter que convencer o juiz de maneira documental que há um justo receio, um potencial risco aí de sofrer um ato coator. Por exemplo, pessoal, olha aí o exemplo que eu dei aí, comum hoje em dia. O segurado recebeu uma carta do INSS comunicando que, em razão de erro na concessão, irá descontar valores dos benefícios, sem dar a oportunidade, então, do contraditório ou qualquer outro tipo vamos imaginar, a cessação de um benefício, alegando que houve erro na concessão. A gente sabe que há o poder dever dos entes públicos, do poder público de rever os seus atos administrativos, mas a prazo decadencial. Então, tudo que extrapole a legalidade é possível, então, impetrar um mandado de segurança preventivo. Olha, recebeu a carta dizendo que o benefício foi cessado, sem ter tido aí a possibilidade de se defender. É possível, então, requerer um mandado de segurança para impugnar aquele ato. E ele vai ficar suspenso, então, se for concedida a liminar, até o final. Nós vamos chegar nisso, tá? Mais um outro exemplo, segurado que acumula mais de um benefício, de maneira irregular, mas de boa fé, tá? Poder impetrar para provar justo receio de ter seu benefício descontado. Tá? Existem casos na legislação que, porventura, o INSS concedeu lá e depois ele chega à conclusão que estava errado. Então, ele não pode simplesmente cessar o benefício, tá? Isso aconteceu muito com o BPC, gente.
O BPC, ele agora tá melhorando, mas o BPC, a pessoa recebia uma carta cessando e ela não tinha direito de se defender. Então, aí é cabível o mandado de segurança preventivo, né? Apesar que já ocorreu o ato com o ator, mas ainda assim, olha só, o INSS alertando aquela pessoa que será cessado o benefício. Aí, então, é possível, então, um mandado de segurança para suspender essa decisão aí, requerendo a suspensão liminarmente. Vamos lá? Então, fala que não é amparado por habeas corpus, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Não amparado por habeas corpus ou habeas data, a gente sabe que ele é um mandado de segurança é uma ação de natureza residual, é meio que a última tentativa, tá? Mas ele é importante que você conheça, porque apesar de ser residual, ele é encarado de uma forma muito séria pelo judiciário, porque demonstra ali uma ilegalidade, uma coação, uma atitude ilegal, uma atitude de uma autoridade. Então, aquele pequenininho, o jurisdicionado ou o administrado sofre um abuso por parte do próprio Estado, né, na pessoa aí de uma autoridade, tá? Quem tem legitimidade ativa. O impetrante, obviamente, né, aquele que sofreu a coação ou está na iminência de sofrer, que é o titular do direito, né? Os dependentes habilitados à pensão por morte, pessoal. Então, o artigo 16 traz o rol lá daqueles que têm direito à pensão por morte. Então, se o benefício a ser discutido for uma pensão por morte, os dependentes habilitados, ou ainda no caso também do auxílio reclusão, dependendo do caso, né, terão direito, sim, a impetrar o mandado de segurança como parte ativa aí, conforme o rol, né, 16, a gente sabe que uma classe exclui a outra, então é importante. Vamos imaginar aí um benefício negado aí a um dependente de classe, da primeira classe. Ele pode, então, impetrar um mandado de segurança, ok? O estrangeiro está também no caput do artigo 5º aí, também, né, ele como os residentes no país também tem isonomia, e o próprio STF já decidiu que no caso do BPC é possível a concessão. Então, o estrangeiro também tem direito de impetrar mandado de segurança, desde que residente no Brasil, tá? Os incapazes, representados ou assistidos por pais, tutores, curadores, como nós sabemos, o MP e a Defensoria também podem impetrar mandado de segurança, tá bom? Pessoal, a gente tem que tomar cuidado quando há necessidade de um litisconsórcio, um passivo necessário, tá? Então, o artigo 24 da lei vai do mandado de segurança e do CPC 114. Então, vamos imaginar que o segurado requer uma pensão por morte. E é importantíssimo que, se ele está pleiteando a cota dele, e se houver outros que já estão fazendo jus à cota, já estão recebendo, ou ainda que possam vir a se habilitar, é importantíssimo que ele componha o polo passivo da ação, como um litisconsórcio é necessário. Ele vai no polo passivo mesmo. Por que isso, pessoal? Porque senão aquele que não participou dessa relação processual, ele pode então depois rescindir essa decisão, uma sentença transitada julgado por uma ação rescisória, tá? Porque ele não fez parte, ele não pode ser atingido injustamente, ele não teve o direito de se manifestar. Então, se ele for... Então, toda vez que alguém for ser... a sua esfera de direito for ser atingida por aquela ação, seja qual for, e também no mandado de segurança, ele precisa fazer parte do polo da ação sob pena de nulidade aí, enfim, tá bom? Ineficácia da sentença, tá? Então, quando a lei obriga a presença na ação de todas as pessoas titulares da mesma relação jurídica, sob pena de nulidade e posterior extinção do feito sem análise do mérito, isso durante a tramitação. Após a tramitação, é possível a rescisão do julgado, ou ainda até uma querela nullitatis lá, enfim. Então, ficar atento aí se há mesmo, descobrir se há mesmo outros legitimados aí a pensão por morte, tá? Então, veja só, olha só que interessante isso. Ainda que aqui não haja uma disputa, tá? É muito comum no caso da companheira de união estável que tem filhos com o falecido, constituidor da pensão por morte, ela ir ao INSS e o INSS negar o benefício,
conceder apenas aos filhos, por falta de prova, enfim. É possível, então, que ela impetre um mandado de segurança, mas ela precisa indicar os filhos, tá? Que aí o juiz vai nomear aí um curador, representante legal, que é feito pela Defensoria Pública da União, no nosso caso concreto, tá? Porque isso, para que depois não haja também um prejuízo aí processual, tá? Ele vai precisar. Então, e para que você já também tem que saber disso? Porque se o juiz mandar emendar inicial, você já vai perder tempo. O mandado de segurança é uma ação que você quer rapidez, você quer que seja feito logo. A ideia dele é essa. É uma coisa papum, tá bom? Então, nós já sabemos então, já falamos então sobre o litisconsórcio. Lembrando que você vai ficar com o roteiro, tá bom? A legitimidade passiva, no nosso caso aqui concreto. Quem é a autoridade coatora? Há uma discussão acadêmica aí que é irrelevante, tá? Para nosso caso concreto aqui. O artigo 7º vai dizer, o artigo 7º, inciso 2 da lei do mandado de segurança, vai afirmar que o procurador do INSS vai ser, a lei usa a expressão, vai receber ciência, vai ser cientificado do que está ocorrendo. Além da autoridade coatora, o procurador também vai receber. Mas lembrando, ele não é autoridade coatora, tá bom? Nunca vai ser. Ele vai receber ciência para poder ingressar no feito aí, para, enfim, fazer a defesa, mas ele não é parte, tá? A lei usa a expressão ciência, imagino eu que seja uma intimação à natureza jurídica dessa ciência, tá? Então, se você indicar autoridade equivocada, também há a possibilidade aí de uma extinção sem julgamento do mérito, o que aí atrapalharia todo o nosso objetivo, se o objetivo é receber uma resposta rápida, né? Então, não é quem faz a norma geral, não é o servidor que fez o atendimento, mas é aquele que tem o poder de desfazer aquele ato coator, tá? Gente, o mais aceito, você vai encontrar casos que o chefe da agência é a autoridade coatora, o judiciário considerou assim. Mas se você não quiser errar, coloque o gerente executivo daquela região do segurado ali, tá? É importante indicar o gerente executivo correto, né? Não é difícil, no site do INSS tem lá as regiões, conforme a distribuição dos cargos, das funções, né? Toda a hierarquia do INSS, então existem as gerências executivas, tá? E é para essa gerência executiva que esse gerente executivo que você vai indicar. Isso vai ter um reflexo na competência que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Muito bem, vamos continuar. Veja, pessoal, existe uma teoria do STJ bastante inteligente, na minha opinião, que é o súmula 628, que diz sobre a incampação. Veja, aplica-se no mandado de segurança a incampação, que é o seguinte: se você indicar uma autoridade equivocada, mas existir um vínculo hierárquico com essa a autoridade que você indicou e a autoridade correta, seria cabível, então não teria problema, tá? Se também o INSS ingressa no feito e se manifesta sobre o mérito, sobre as informações prestadas, ainda que ele impugne a autoridade coatora, também estaria tudo ok, tá? E também quando essa autoridade coatora indicada errada não altere a competência estabelecida na Constituição, tá? Então, se aquela autoridade coatora, por isso que é importante ver se a agência é a mesma gerência executiva, por isso que é importante, mais fácil, indicar o gerente executivo daquela região, que você vai saber qual a seção judiciária que é competente para julgar aquele feito, tá bom? Então é isso. Esses 3 casos aí, vínculo hierárquico, a manifestação, se o próprio INSS já ingressa no feito e se manifesta, ou a autoridade coatora, no caso, né, porque nós vamos ver que não é o INSS que vai integrar o feito, ele pode compor, mas ele não, é a autoridade coatora que está lá no polo passivo da ação, nós vimos já isso, né? Juízo competente. Então, a gente agora entra na questão do juízo competente, pessoal. A autarquia federal, já dissemos, integra o conceito de fazenda pública, que é usado para designar as pessoas jurídicas de direito público, que figurem aí como parte em ação judiciais. Então, artigo 109, inciso 1.
Competência da Justiça Federal, pessoal. Não importa se a ação é acidentária. Deixa eu colocar mais uma aguinha aqui. Não importa se é ação, se a competência para aquele pedido, se fosse para um outro tipo de ação, seria no GF, a competência é da Justiça Federal em matéria de mandado de segurança contra ato de autoridade coatora do INSS, sempre, tá? Não há exceção, nós vamos ver umas coisinhas para frente, mas é importante já ressaltar. Não é sempre a competência da federal, tá bom? Então, muito bem, a autoridade federal da sede da autoridade coatora, então a sede da gerência executiva, entra no site do INSS, vê lá o organograma, vê qual é a gerência executiva responsável por aquela agência. Se tiver dúvida, pergunta na agência, quem é a gerência executiva? A gente tem boca para isso, né? Dá uma ligadinha, qual é a gerência executiva da agência de tal local, tá? E aí, então, vê a organização da judiciária, qual é qual juiz federal que vai caber aquela ação, tá bom? Pessoal, então a gente já sabe, mesmo porque no GEF, olha lá, o artigo 3º da lei do GEF vai dizer que não cabe mandado de segurança, tá? Então, pessoal, não cabe mandado de segurança e também, veja só, não cabe mandado de segurança no GEF, tá? Mas não há previsão na lei do GEF de agravo de instrumento. E a gente sabe que um dos requisitos para o mandado de segurança é quando não há recurso previsto. Então, contra ato do juiz do GEF, não do INSS, por exemplo, um cerceamento de defesa, cabe mandado de segurança para a turma recursal, tá bom? Isso aí nós vamos ver que tem até súmula, tá? Há uma resistência, o doutor Renato fala disso, mas é o correto. Não, se não há um recurso cabível, tem que ter a possibilidade de um remédio aí, e nesse caso é o mandado de segurança. Então, GEF é ato coator do juiz do GEF, mandado de segurança para a turma do GEF, tá bom? Então, aqui, ó, exceto, pessoal, se a decisão atacada for competência. Vamos imaginar que um juiz declina da sua competência. Aí, tá? Um juiz do GEF declina da competência para a Justiça Federal ou vice-versa. Aí cabe mandado de segurança para o TRF daquela região, tá? Então, se houve, o GEF declina da competência e envia para a Justiça Federal. Cabe mandado de segurança para o TRF competente, tá? Não há competência delegada em mandado de segurança. Nós sabemos que em matéria previdenciária, nas localidades onde não há aí o GEF, aí então, ou a Justiça Federal, a competência do juiz estadual com recurso para o TRF responsável, respectivo TRF. Nesse caso, o mandado de segurança, não. O critério da autoridade é o que prevalece. A autoridade coatora federal, Justiça Federal, não pode ter dúvida quanto a isso, tá? Quando não cabe o mandado de segurança, pessoal, desculpa. Quando não cabe mandado de segurança, tá? Olha, quando existir um recurso administrativo com efeito suspensivo, tá? Veja, por exemplo, o INSS diga assim, olha, vou cortar seu benefício, envie uma correspondência. Você então recorre daquela decisão, o segurado vai recorrer da decisão, e então o efeito vai ser suspensa aquela decisão do INSS até o final. Então ainda não houve um ato coator, portanto, não há por que impetrar mandado de segurança, exceto lá na frente, quando eventualmente a resposta do recurso for mesmo contrária ao segurado e aí existir uma lesão ao direito, uma ilegalidade, um ato coator. Aí sim, nós estaremos diante da possibilidade de ingressar com mandado de segurança, tá? Então, enquanto há um recurso com efeito suspensivo, não há lesão ao direito, pois os efeitos potencialmente prejudiciais estão suspensos, artigo 5º da Lei de Mandado de Segurança. Atenção! O indeferimento de benefício, mesmo com recurso interposto, pode sim impetrar mandado de segurança, mesmo porque a Lei 8.213 vai prever que em caso de impetração de ajuizamento de ação,
o recurso perde objeto. A gente sabe que está lá na Lei 8.213, eu não lembro o artigo, cento e pouco. Mas olha só, depois você me cobra se você quiser saber, tá? Mas olha só, então a gente sabe que se é uma ausência, se tem um recurso administrativo num requerimento, mesmo assim, aí sim, porque aí não há efeito suspensivo. Simplesmente não há um efeito suspensivo. Não foi concedido o benefício. Então, nesse caso, é possível sim impetrar o mandado de segurança. Então, olha, quando há um ato administrativo de cancelamento de benefício, o segurado interpõe o recurso, esse recurso tem efeito suspensivo. Já falei, não produz efeitos ainda. Não cabe mandado de segurança da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, certo? Então, a gente tem um recurso próprio, pessoal, vai caber o recurso próprio. Sabe um exemplo? Vamos imaginar, só um exemplo que não tem a ver com a previdenciário, mas é importante saber. Um eventual pedido, um eventual indeferimento de um pedido na primeira instância de qualquer ação. Eventualmente, você vai poder... Vida real, pessoal, o telefone tocou, me desculpa aí, tá? Então, um exemplo, eu já dei um exemplo aqui, né, da tutela de urgência, logo cabe o agravo do instrumento e não o mandado de segurança. Como a gente já disse, ele tem efeito residual, tá? Então, as decisões que não comportem agravo do instrumento, elas serão decididas em preliminar de apelação, exceto se o prejuízo for muito grande, vai ter que demonstrar um prejuízo muito grande aí, para então, de repente, fazer uma mandado de segurança. Um exemplo é uma oitiva de uma testemunha que já é muito idosa ou que está em vias de um paciente terminal. É o exemplo que o doutor Renato dá e é bastante razoável imaginar que se o juiz indefere a oitiva com urgência, essa prova pode perecer, infelizmente, e aí então poderia ser cabível um mandado de segurança, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Pessoal, o que é uma decisão manifestamente ilegal ou teratológica? Então, a gente viu aí, eu vi que não cabe de decisão judicial quando tenha recurso, né? No caso do agravo do instrumento, por exemplo, quando tenha a possibilidade de um agravo do instrumento. Então, um processo, mesmo processo que tramite aí na competência delegada e não no GEF. Então, a gente vai seguir o rito do processo civil, certo? E aí, então, uma decisão, quando é que uma decisão que não cabe agravo de instrumento e deveria ser atacada em preliminar de apelação, pode sofrer, então, um mandado de segurança? Uma decisão que é chamado pela jurisprudência de manifestamente ilegal ou teratológica. Esse teratológica aqui é uma decisão muito absurda. E aí, quando você vai pesquisar, você vai ver que tem decisões de tudo quanto é tipo, né? Então, mas esse caso que eu mencionei, ela é uma decisão teratológica, é absurda. Você negar a oitiva de uma testemunha com urgência, você requerer a produção antecipada de uma prova, no caso, uma oitiva de uma testemunha muito idosa ou que esteja em um estado terminal. É um exemplo que o doutor usa, porque é um exemplo mais prático para você entender a gravidade de uma ação que caiba aí um mandado de segurança. Decisão quando não tem previsão legal de recurso e para conceder efeito suspensivo a recurso que não tem previsão de suspensão, tá? Também pode ser impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Então, em uma decisão judicial aí que prejudique terceiro, a gente sabe que dependendo do caso, pode caber um embargo de terceiro, aí dependendo do caso, se for patrimonial. Então, vai depender do caso concreto. Não interessa muito para o nosso caso aqui, então a gente vai seguir adiante, tá? Não cabe um mandado de segurança contra a decisão judicial, o prestígio do julgado, da coisa julgada, né? A gente sabe que a desconstituição é feita por ação rescisória ou anulatória, né? Anulatória está previsto lá também no 966 do CPC, você vai dar uma olhadinha, acho que é parágrafo 4º mesmo. Anulatória diz respeito a acordo homologado, tá? Então, acordo homologado é rescindido por anulatória e rescisória nos demais casos que a lei prevê, tá? Não é o nosso objeto. Atenção! Súmula 271 do STF. Concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativo ou pela via judicial própria. Isso é fundamental para a gente. Veja,
um atraso de concessão de um benefício aí de 8 meses, como a gente tem visto na prática. Gente, tá acontecendo isso. É um absurdo, mas tá acontecendo isso. Então, nesse caso, será que compensa o mandado de segurança? Das duas, uma. Ou você vai conversar muito bem com seu cliente para poder ver, dependendo da condição dele, ele pode te pagar antes. Enfim, é lógico que a gente tem que pensar nessa parte, não é? Porque nós vamos ver que o mandado de segurança não tem verba sucumbencial, pessoal. Por isso que a gente tem que pensar na estratégia. Então, um benefício que demora muito a concessão, um ano para poder com uma resposta do INSS, será que compensa? Será que não seria melhor fazer uma ação de concessão e aí requerer uma tutela de urgência fundamentada aí nos perigos que o Código de Processo Civil diz, na urgência, na obviedade, na aparência do direito, enfim, será que não é o caso? Aí que você deve avaliar com o seu cliente. Também há a possibilidade de você fazer um mandado de segurança para implantação e fazer o requerimento dos atrasados administrativamente, como diz a súmula, ou até uma ação aí de cobrança dos atrasados. Nada impede, mas aí são duas ações. Por isso que é interessante você ter certeza do que é melhor para o seu caso concreto e analisar com o seu cliente, tá? Tem caso que você vai expor para o cliente e vai falar para ele assim, olha, tem uma medida que é mais rápida, só que eu vou ter que te cobrar X, porque infelizmente essa ação não tem honorário de advogado de condenação. Agora, dependendo, gente, da tua região, dependendo do teu caso concreto que você vai poder analisar, vamos imaginar um segurado que receba pelo teto e ainda labore, ele pode pagar, de repente compensa, tá? Como eu disse, é uma ação simples que vai tramitar rapidamente, tá? Apesar dela ser pomposa, ela é uma ação simples, tá? De repente vale a pena duas ações, de repente vale a pena pedir administrativamente ou mesmo uma ação de concessão do benefício. Então é interessante expor para o cliente as opções quando você conhece e aí então deixar que ele escolha, tá? E a súmula 269 do STF vai dizer que o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança, tá? Então, aquilo que eu disse também, que também é o mesmo, ela tem o mesmo reflexo, ela não vai discutir os atrasados, ela é um efeito daqui para frente. Então, você pode pedir implantação, mas os atrasados têm que ser discutidos ou na via administrativa ou na via judicial própria. Porque, por exemplo, se o mandado de segurança for sentenciado favorável, você tem a liminar, depois ele tem uma sentença favorável, você tem direito na seara administrativa de requerer os atrasados. Foi reconhecido o seu direito. Mas você tem que pensar no trabalho que vai dar. Então, avalia com o teu cliente e aí veja se vale a pena, tá? A competência, nós já falamos, né? Categoria da autoridade impetrada na hierarquia do INSS e organização judiciária, tá? Então, gerência executiva, veja onde é que ela está na região e qual é o juiz federal competente. Você tem a competência, que é absoluta, tá? Não errada nisso, porque senão também, como eu disse, a rapidez vai por água abaixo. São processados julgados, a gente já viu isso. Gerente do INSS, também já vimos. Não, a competência delegada, a gente está fazendo um resumão aí da competência, tá? Mesmo acidente desse trabalho, competência federal. Terceiro prejudicado pode ingressar com mandado de segurança contra a decisão que o prejudique. Poderia recorrer, mas muitas vezes já perdeu o prazo. Então, vamos imaginar um terceiro aí prejudicado que não tenha mais prazo para poder entrar naquele processo. Então, o mandado de segurança pode sim servir que ele não fez parte daquela relação judicial, então ele não pode ser prejudicado, suspendendo aquela decisão, tá bom? Prazo de 120 dias da ciência inequívoca. É outra coisa que você precisa avaliar. Pessoal, no livro do Dr. Renato, ele diz o seguinte, se há um indeferimento, logo, aquela coação, aquele ato coator, ele tem se prolongado no tempo. Então, caberia aí o mandado de segurança no caso de um momento de ciência inequívoca, né? Tem se renovado o ato coator mês a mês, tá bom? Então, caberia, tá? Ou então, de a ciência inequívoca. Você tem que pensar, então, na melhor estratégia aí do seu caso. Mas, como eu disse, no caso de não resposta, de ausência de resposta, é possível, porque o ato coator tem se renovado no tempo. Cada vez que ele não há uma resposta, o ato coator é contínuo no tempo, tá? 632 do STF, a súmula, diz que é constitucional essa lei. Como a gente sabe, o mandado de segurança é um remédio constitucional, a lei
veio dizendo o prazo de 120 dias, houve uma discussão, até que o STF pacificou que esse prazo é correto. E veja, pessoal, a lei vai dizer que esse prazo de 120 dias é decadencial. Por que ele é decadencial, pessoal? Ele é decadencial não é porque o segurado perde o direito se ele não impetrar, né? É porque o prazo não vai se suspender e não vai se interromper. Nada impede que, passado o prazo, o segurado ajuize ação própria, tá bom? Então é nesse aspecto. Houve uma discussão e aí ele, se colocasse prazo prescricional, ia suspender, ia interromper, o que não era o objetivo da lei, que tem esse caráter, né, de celeridade, então colocou-se decadencial, mas a gente sabe que a decadência não é muito, não combina muito com esse instituto aí, tá? Então o STF colocou decadência, mas então entenda a decadência no sentido de que ele não vai suspender e não vai interromper. A petição inicial, pessoal, que inclusive tem um modelinho aí para você. Os requisitos são do 319 do CPC, exceto quando não há, então na petição inicial não vai haver pedido de produção de prova, lembra? Né? Toda a prova já foi produzida como a inicial, tá? Então não há esse pedido, tira esse pedidinho quando for copiar e colar no modelinho que eu estou dando para você, não tem isso, tá? E não há previsão de réplica. Então, você já deve... Olha só, é importante pensar na estratégia. Se o INSS negou pelo motivo X, você já deve pensar em rebater eventual argumento. A gente sabe. Por exemplo, se ele alegou que não houve ato coator, você vai dizer que houve, que o ato é vinculado, portanto, houve um ato coator. Se ele vai dizer que não há qualidade segurada, você vai provar por A mais B que há qualidade segurada. Se ele alegar que não estava em período de graça, você vai provar documentalmente por A mais B que havia um período de graça. Enfim, se não havia qualidade segurada, enfim. Então, você já deve pensar nos argumentos aí, porque não tem réplica, não tem mesmo, porque ela tem um caráter de rapidez, o juiz vai sentenciar em seguida. Então, quando é a liminar que a gente vai fundamentar o pedido? Na plausibilidade, na aparência, no fumus bonus iuris e no perigo de dano. Né? Veja, a gente já disse, lembrando que também há o justo motivo, aí no caso de um mandado de segurança preventivo, tá, pessoal? Pessoal, não concedeu a liminar? Cabe agravo do instrumento. Concedeu a liminar? Cabe agravo do instrumento. Obviamente, se não concedido a liminar, perde um pouquinho da razão de existir para você aí, porque você vai ter que agravar da decisão, você vai agravar se o tribunal reforma, é o mesmo juiz que vai sentenciar e aí cria um problema lá na frente, tá? Que a gente sabe que os valores percebidos em tutela de urgência podem aí podem e devem ser devolvidos. Então você tem que pensar bem, se não for concedida a liminar, se você vai agravar dessa decisão. Obviamente, se for concedida, também cabe agravo de instrumento por parte aí da autoridade coatora, tá? A liminar vai viger até a sentença, tá bom? E as informações e ciência serão dadas informações e ciência ao representante judicial da pessoa jurídica. Então, a autoridade coatora, o procurador federal e também a pessoa jurídica aí, que é o representante da pessoa jurídica, o procurador, vai ter ciência. A autoridade coatora é parte passiva, né? Polo passivo. E o procurador, ciência para fazer a defesa. Vai ter que ter parecer do MPF, veja, pelo menos vista. Pode ser que o MPF decline de sua competência e diga que não há o que manifestar ali, por não há interesse a ser protegido, tá? Mas é preciso, pelo menos, que seja dado vista ao Ministério Público Federal, para que ele, pelo menos, para que não haja nulidade. E após isso, vem já a sentença, pessoal. Por isso que a gente diz que é uma ação rápida. Muito bem. Benefício implantado em tutela de urgência. Negada a tutela de urgência e, posteriormente, o juiz de primeiro grau julga improcedente, pessoal. Lembrou que eu disse? Então, veja só. Você ajuizou lá o mandado de segurança, impetrou o mandado de segurança, o juiz nega, você consegue reverter no tribunal e aí, então, o juiz de primeiro grau julga improcedente. Está com uma tutela? Tá. Você vai pedir, então, na apelação, que hoje o juízo de admissibilidade é feito no tribunal, então você já vai pedir efeito suspensivo, que é a regra da apelação, tá bom? Se porventura demorar para subir os autos, você perceber que vai subir, nada impede que você tire cópia, extraia cópia lá, baixa lá o processo,
tira a cópia e faça uma petição avulsa para o tribunal, tá? Pedindo, então, efeito suspensivo, enquanto não sobem os autos, tá? Da sentença do artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança vai dizer que da sentença, denegando ou concedendo, cabe apelação, a gente já sabe, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Pessoal, por que isso? Porque envolve a coisa pública, né? Então, é uma condição de eficácia da sentença aí, esse duplo grau. Ainda que por exemplo, o INSS não recorra, o processo sobe para um duplo grau de jurisdição. É condição de eficácia da sentença, tá? Então, a execução provisória é independente de cumprimento de sentença, até aquela sentença no mandado de segurança, ela é para ser cumprida imediatamente, tá? A não ser que, obviamente, o tribunal suspenda. Ele vai ter que ter, obviamente, uma decisão fundamentada aí, risco à lesão à coisa pública, enfim, tá? Interesse público. Mas, se não, ele é cumprido imediatamente, tá? Quem pode recorrer da decisão? O impetrante, certo? A autoridade coatora, a pessoa jurídica e o MP também podem recorrer dessa decisão aí, que seja procedente ou improcedente, obviamente, tá? Mandado de segurança improcedente, artigo 19 da Lei do Mandado de Segurança, possibilidade de ajuização própria, aquilo que a gente disse, pessoal. Então, vamos imaginar que você ajuizou, você conversou com o teu cliente e ele decidiu fazer o mandado de segurança. E aí, improcedente. Nada impede o ajuizamento de uma ação própria, até porque o mandado de segurança tramita rápido. Se porventura for indeferido, for improcedente, você pode então ajuizar uma ação própria, tá? Artigo 26, e em caso de descumprimento? Pessoal, essa é uma questão que, é uma pulga atrás da orelha do previdenciarista. Manda a decisão, o INSS descumpre, manda, descumpre. Então, aqui tem algumas possibilidades no caso de descumprimento, tá? Primeiro, sempre informar o juízo que deu a decisão, porque nenhum juiz gosta, né? Não é nada agradável dar uma decisão que é do juízo, né? Daquele ente ali emanado de poder, de jurisdição, poder de dizer o direito, e o juiz vai, então, e o responsável lá não implanta o benefício. Então, olha, é crime de desobediência previsto no artigo 26, mas não cabe prisão, tá? Porque é um crime de menor potencial ofensivo. Mas você pode, então, requerer ao juiz, informar o juiz, para que informe a autoridade coatora do crime de desobediência, que ninguém quer ser criminoso, né? Ainda mais porque, de fato, né, na prática é complicado, para que oficie o Ministério Público para as medidas cabíveis, Ministério Público Federal, aplicação de multa diária. Pessoal, e essa aplicação de multa diária é ótima, porque quem tem que pagar é a autoridade coatora. Óbvio que eu coloquei atividade coatora aqui, é autoridade coatora, tá? É óbvio que o INSS deve arcar, mas é importante, isso assusta, né? E também representar o MP para apuração de ocorrência de ato de improbidade, pessoal, que pode até causar perda de cargo. Se isso é tudo, se você pede para o juiz tudo isso e ele defere e chega isso lá para a autoridade coatora lá, ele vai ficar de orelha em pé, sim, tá? Então tem que saber o que pedir. Pede essas coisas aqui que estão aqui listadas e em caso de descumprimento, e aí então você pode ter um sucesso. Não possui condenação em honorário, a gente já viu. O valor da causa, pessoal, deve corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação, e nos demais casos será dado por estimativa do impetrante, segundo lição do Eli Lopes Meireles. Pessoal, sei lá, você vai pedir para implantar o benefício? Quanto que é o benefício? Coloca o valor do benefício. Lembrando que tem que recolher custas ou, pessoal, requerer a gratuidade judiciária de maneira fundamentada logo na inicial, com olerite, com, de repente, aí a declaração do imposto de renda, o extrato aí do CNIS com vínculos e remunerações, demonstrando que ele já recebe um benefício baixo, enfim, demonstrando aí a gratuidade judiciária. Não tem, tiver que ter tempo para discussão, já perde meio que a graça do mandado de segurança.